Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Este é um espaço para quem quer voltar a comer com mais segurança sem viver com medo dos alimentos e sem se sentir a pessoa difícil de todos os lugares. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele, sou nutricionista especializada em restrição alimentar. Tenho intolerância à lactose e também sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, além de cuidar de pessoas com restrição alimentar, eu também possuo um certo tipo de restrição alimentar. E hoje eu quero conversar com você sobre uma armadilha muito comum que acontece com praticamente todo mundo que convive com intolerâncias alimentares, ou sensibilidade alimentar ou qualquer tipo de restrição. Talvez você já tenha caído nela sem perceber. É aquela sensação de olhar para a própria vida e pensar: nossa, parece que eu não saio do lugar. Porque na sua cabeça, com restrição alimentar, você já criou uma imagem muito clara do que seria estar bem. Você imagina que estará muito bem quando conseguir comer em qualquer lugar, qualquer restaurante sem medo. Ou quando conseguir viajar sem ficar pesquisando o cardápio antes. Ou até mesmo conseguir participar de uma festa sem ficar perguntando todos os ingredientes de tudo. Ou quando não sentir mais ansiedade antes de alguma refeição. E como você ainda não chegou nesse ponto, você conclui que não evoluiu. Mas é exatamente aí que mora o problema. É como uma pessoa que decide subir uma montanha e durante toda a caminhada só olha para o topo. Anda quilômetros, passa obstáculos, supera trechos difíceis, ganha resistência, aprende o caminho, mas continua olhando sempre para o topo, com a sensação de que nunca chegou a lugar nenhum. E muita gente faz exatamente isso com a alimentação. Você só considera uma evolução quando alcança o resultado final. Só que a transformação não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos. Aliás, quase sempre ela acontece de uma forma tão discreta que nem você percebe. Pensa comigo. Talvez alguns meses atrás você tivesse medo de ler um rótulo porque não entendia nada. Mas hoje você já sabe identificar alguns ingredientes. Talvez antes você não passasse meia hora pesquisando na internet antes de comer qualquer coisa. Hoje você já consegue tomar algumas decisões com mais confiança. Ou mesmo, talvez antes você acreditasse que qualquer sintoma significava que algo deu errado e hoje você já consegue entender melhor o que está acontecendo no seu corpo. Você está percebendo? Pode parecer pouco, mas não é pouco. Na verdade, é exatamente assim que a confiança é construída. Porque confiar não aparece pronta. Ninguém acorda em um dia e pensa: pronto, agora eu não tenho mais medo. A confiança é como construir uma ponte. Você não coloca a última peça primeiro. Você vai colocando uma estrutura de cada vez. Uma tábua, depois a outra, e quando percebe, aquela ponte está sustentando você. A sua relação com a comida funciona da mesma forma. Cada pequena experiência segura é uma peça dessa ponte. Cada refeição que você faz com menos medo, cada alimento que você aprende a identificar, cada situação social que você enfrenta, cada dúvida que você consegue resolver, tudo isso está construindo a segurança que você procura. O problema é que essas pequenas vitórias são silenciosas. Elas não fazem festa, elas não aparecem com luz piscando. Por isso, muita gente ignora. E quando ignora, cria a sensação de que está fracassando. Mas talvez você não esteja fracassando. Você talvez esteja simplesmente deixando de enxergar os sinais de que você está evoluindo. E ao longo do vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente quais são esses sinais. Porque quando você aprende a reconhecer os pequenos avanços, você percebe que a liberdade alimentar não surge num grande momento mágico. Ela nasce de dezenas de pequenas conquistas que isoladamente parecem insignificantes, mas juntas mudam completamente a forma como você se relaciona com a comida. Bom, quando a gente fala sobre evolução na restrição alimentar, existe uma tendência muito natural de olhar apenas para os grandes resultados. Você imagina que só vai poder dizer que melhorou quando conseguir viajar sem preocupação, comer em qualquer restaurante sem pesquisar o cardápio antes ou participar de uma festa sem precisar ficar pensando se vai passar mal depois. É como se você criasse uma linha de chegada na cabeça e decidisse que só existe progresso quando cruzar aquela linha. Mas a verdade é que a liberdade alimentar começa muito antes disso. Ela começa com mudanças tão pequenas que muitas das vezes passam sim despercebidas.
E existe uma confusão que eu vejo acontecer a todo momento. As pessoas acreditam que evoluir significa não sentir mais medo. Mas não é isso. Na verdade, evolução quase nunca é ausência de medo. Evolução é conseguir seguir em frente mesmo quando o medo ainda está ali. Pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Nas primeiras vezes, ela sente medo de cair. Mas depois de algumas pedaladas, algumas tentativas, ela continua sentindo medo, mas agora consegue pedalar alguns metros. E mais algumas tentativas, essa criança continua sentindo medo, mas consegue fazer uma curva. Depois continua sentindo medo, mas consegue andar pelo quarteirão inteiro. Você percebe? O medo não desapareceu primeiro. A ação veio primeiro e o medo foi diminuindo. E com a alimentação acontece exatamente a mesma sequência. Muita gente acredita que primeiro precisa se sentir seguro para aí sim depois agir. Mas na prática o que acontece é o contrário. Você ganha segurança quando age. Você ganha confiança quando acumula experiências. Você passa a confiar no seu corpo porque começa a entender melhor os sinais dele. Você passa a confiar mais nas suas escolhas porque começa a perceber que consegue tomar boas decisões. É quase como se o cérebro fosse um contador de histórias. Toda vez que você vive uma experiência segura, ele registra uma informação nova. E essa informação diz: olha, talvez isso não seja tão perigoso quanto eu imaginava. Aí acontece de novo. E de novo, e de novo. E aos poucos o cérebro começa a atualizar a própria narrativa. Por isso o medo não vai embora de uma vez. Ele vai perdendo força. É como abaixar o volume de uma música. Você não aperta um botão e ele desaparece instantaneamente. Você vai diminuindo aos poucos. Primeiro ela está alta, depois média, depois baixa e depois bem baixinho. Até que chega um momento que ela continua existindo, mas já não domina mais o ambiente. E eu gosto muito de comparar esse processo em atravessar uma ponte. Imagine uma ponte enorme ligando dois lados. De um lado está a vida em que você vive hoje, cheia de dúvidas, inseguranças, preocupações e medo de errar. E do outro lado está a vida que você deseja. Conseguir comer com mais tranquilidade, confiar mais no próprio corpo e não se sentir mais a pessoa difícil em todos os lugares. Ninguém atravessa essa ponte com um salto. Ninguém sai de um ponto extremo para o outro de uma única vez. Você atravessa dando um passo, depois o outro, depois o outro. E quando você olha para trás, percebe que já percorreu uma distância enorme. O problema é que muita gente fica olhando apenas para o final da ponte. E como ainda não chegou lá, conclui que não saiu do lugar. Mas saiu. Do ponto A ao ponto B, você está aqui no meio. Você conseguiu sair desse ponto. Cada vez que você entende melhor a ler o rótulo, cada vez que faz uma refeição com menos ansiedade, cada vez que participa de um encontro social sem cancelar por medo, cada vez que você consegue diferenciar um sintoma real de uma preocupação antecipada. Tudo isso é um passo que você está dando para o resultado final. A liberdade não aparece de repente, ela vai sendo construída através de centenas de pequenas experiências que ensinam o seu cérebro, o seu corpo, as suas emoções que é possível viver com mais segurança. E quanto mais você reconhece esses passos, mais fácil fica continuar caminhando. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, mas Gabi, mas por que que tudo isso é tão importante? A pessoa está evoluindo, mas não percebe. E quando ela não percebe, ela acredita que está fracassando. E ninguém consegue se manter motivado por muito tempo quando acha que está fracassando. Imagina uma criança tentando aprender a ler. Imagina uma criança aprendendo a ler. No primeiro dia ela não consegue ler uma frase inteira. Depois ela reconhece algumas letras. Depois consegue juntar sílabas. Depois lê palavras curtas. Mas imagine se essa criança olhasse para um livro de 300 páginas e dissesse: enquanto eu não conseguir ler este livro, eu não vou considerar que eu estou aprendendo. Seria absurdo isso, não seria? Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem com a alimentação. Ignoram todas as pequenas conquistas porque ainda não chegaram onde gostaria de chegar. E aí vivem na sensação constante de que não melhoraram nada. Só que quando a gente para observar com mais atenção, começamos a enxergar sinais muito importantes.
Talvez hoje você leia o rótulo e consiga entender muito mais do que entendia alguns meses atrás. E isso parece pouco, mas não é. Porque antes aquele rótulo gerava medo e hoje ele gera informação. Talvez você consiga sair de casa sem precisar carregar na mochila várias comidas para qualquer situação. Talvez ainda leve algumas opções por segurança, mas já não sente aquela necessidade de estar preparada para uma catástrofe alimentar a cada esquina. Talvez você perceba que passa menos tempo pesquisando sintomas na internet, menos tempo procurando respostas de forma desesperada, menos tempo tentando controlar cada detalhe do que pode acontecer. Ou talvez consiga experimentar algo novo que meses atrás você jamais teria coragem de experimentar. Talvez você tenha começado a confiar um pouquinho mais no seu corpo. E eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Nenhuma dessas mudanças acontece por acaso. Todas elas mostram que seu cérebro está aprendendo algo novo. Seu cérebro está recebendo evidências de que nem toda situação envolvendo comida é uma ameaça. E isso é extremamente poderoso, porque quando você vive muito tempo com medo de comer, seu cérebro entra em um modo de vigilância. Cada experiência segura vai ensinando o cérebro que ele não precisa permanecer em um estado de alerta o tempo inteiro. E é exatamente essa construção de segurança que aproxima você daquilo que eu sempre falo aqui: comer em qualquer lugar com segurança, sem medo e sem se sentir a pessoa difícil. Porque ninguém acorda em um dia totalmente livre. Essa liberdade é construída, ela é treinada, ela é praticada. Agora, talvez, enquanto eu falo tudo isso, uma voz vai aí soando na sua cabeça dizendo: mas eu ainda sinto medo. E é ótimo, isso não é um problema. Na verdade, isso é completamente esperado na sua posição. Porque sentir medo não significa que você não evoluiu. Significa apenas que você ainda está no processo. Pensa alguém aprendendo a dirigir. Nas primeiras semanas existe o medo. Nas primeiras saídas sozinhas existe medo. Às vezes, até nos primeiros meses existe medo. Mas isso não significa que a pessoa não aprendeu a dirigir. Só significa que essa pessoa está ganhando experiência. Bom, outra coisa que eu escuto muito é: mas eu ainda passo mal às vezes. E isso também não invalida a sua evolução. Porque evolução não significa perfeição. Você está no caminho. Se fosse assim, ninguém evoluiria nunca. Evoluir significa ter mais recursos quando os desafios aparecem. Significa entender melhor o que aconteceu. Significa saber como agir, saber o que fazer na próxima vez, saber diferenciar um erro isolado de um problema constante. E existe uma terceira frase que talvez seja mais perigosa do que todas essas outras, que é: eu deveria estar melhor do que estou hoje. Mas pensa comigo, você está afirmando isso baseado em quê? Baseado em quem? Muitas das vezes você só está se comparando com alguém que já está nessa jornada há anos. Você está olhando para o resultado final de outra pessoa e comparando o começo da sua caminhada. É como assistir os últimos 15 minutos de um filme e achar que sua história deveria estar naquele mesmo ponto. Não faz sentido. Você não conhece os bastidores, não conhece as dificuldades, os erros, o tempo que aquela pessoa levou para chegar até ali. Por isso, a comparação mais justa não é entre você e outra pessoa. A comparação mais justa é entre você e a versão de você mesmo de alguns meses atrás. Porque é aí que você consegue enxergar os avanços que realmente importam. E quando você começa a enxergar esses avanços, algo muito interessante acontece. Você para de lutar contra você mesmo. Você para de viver a sensação constante de fracasso e começa a perceber que talvez esteja mais perto da liberdade alimentar do que você imaginava. Bom, agora que você já entendeu que a liberdade alimentar é construída através de pequenos passos, surge uma pergunta também muito frequente e importante. Se esses avanços são tão importantes, por que tanta gente não consegue enxergá-los? E a resposta é muito simples. Porque nós temos o hábito de medir nossa evolução pelos resultados mais visíveis. A gente olha para aquilo que ainda não conquistou e ignora tudo aquilo que nós já conquistamos. É como dirigir o carro olhando
apenas para o destino do GPS. Você vê ainda que faltam 200 quilômetros para chegar e pensa, nossa, eu não andei nada. Mas esquece que há 1 hora atrás faltavam 300. O caminho está acontecendo, só que você não está olhando para ele. E é exatamente aí que as pessoas mais erram na jornada da restrição alimentar. Essas pessoas ficam esperando uma transformação tão grande, tão evidente, que acabam ignorando pequenas transformações que já estão acontecendo. Então, entram em um ciclo muito perigoso. Pensa, eu não mudei nada, eu continuo igual, não estou melhorando. E quanto mais repetem isso para si mesmos, ficam frustrados. E quanto mais frustrados, menos conseguem enxergar os próprios avanços. É quase como usar um óculos que só permite enxergar problemas. Você olha para a sua vida e só vê o que ainda falta, mas não vê o que já foi construído. Mas quando a gente para e observa com atenção, percebe que muita coisa mudou. E eu quero fazer um exercício com você agora. Pense em quem você era há 6 meses atrás. Não há 6 anos, não quando tudo começou. Apenas 6 meses atrás, lá em janeiro. E responda mentalmente algumas perguntas. Você faz menos perguntas sobre comida do que fazia naquela época? Você sente menos ansiedade antes de algumas refeições? Você consegue frequentar mais lugares do que conseguia antes? Você entende melhor os seus sintomas? Você sente menos perdido quando lê um rótulo? Você consegue diferenciar melhor quando está tendo um sintoma físico real e quando está vivendo uma preocupação antecipada? Hoje, talvez você já consiga parar e pensar: será que foi mesmo a comida? Será que foi ansiedade? Será que eu dormi mal? Será que eu estou estressado? Isso também é evolução. Evolução não é apenas mudar o que você come, é mudar a forma como você interpreta o que acontece com você. E se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas, existe alguma evolução acontecendo. Talvez ela não seja tão visível quanto você gostaria, mas ela está acontecendo. E eu gosto muito de usar uma analogia da academia, porque ela deixa isso muito claro. Imagine que você decidiu começar a treinar. Você chegou no primeiro dia cheio de expectativa, bora perder peso, ganhar massa muscular, quer ver o resultado rapidão. Passa uma semana, olho para o espelho e nada. Passa 2 semanas, olha novamente para o espelho e nada. Passa um mês e ainda nada no espelho. Não vê nenhuma transformação gigantesca. Mas algo curioso começa a acontecer. Você começa a subir escadas sem ficar ofegante. Você acorda mais disposto. Você dorme melhor. Você sente mais energia durante o dia. Todos esses sinais parecem pequenos, mas são justamente os sinais que mostram que o corpo está mudando. O problema é que muita gente ignora esses sinais porque está procurando apenas os músculos no espelho. Na restrição alimentar acontece a mesma coisa. Você procura um grande resultado, mas a transformação acontece nos pequenos detalhes. A liberdade alimentar não aparece primeiro nos momentos, ela aparece antes, nos bastidores, nas pequenas decisões, nas pequenas vitórias, nos pequenos avanços que quase ninguém percebe. Por isso eu quero te propor um exercício muito simples quando terminar este vídeo. Sim, ainda é para agora. Pegue uma folha e um papel, ou abra um bloco de notas no celular e escreva uma pergunta. O que hoje eu faço com mais facilidade do que eu fazia há 6 meses? Então comece a listar, sem julgamento, sem pensar se é importante ou não, sem dizer para si mesmo que é pouco. Apenas escreva. Talvez você descubra que entende melhor os rótulos, descubra que sente menos medo, que faz menos pesquisas obsessivas, que está procurando mais informação, querendo entender mais o seu caso. Tudo isso é evolução. Faça uma lista de pelo menos 5 itens. Eu tenho certeza de uma coisa. Quando você terminar esse exercício, você vai perceber que evoluiu muito mais do que você imaginava. Porque muitas das vezes o problema não é a falta do progresso, o problema é que você nunca parou para enxergar eles.
E se tem uma mensagem que eu realmente gostaria que você levasse deste vídeo, é: a sua relação com a comida não muda de uma vez. Ela não muda em um único exame, em uma única consulta com o nutricionista, em um único dia em que tudo dá certo. Ela muda através de pequenas vitórias acumuladas. Porque quando a gente olha para uma transformação pronta, ela parece com um grande acontecimento. Mas quando olhamos de perto, percebemos que ela foi construída por centenas de momentos aparentemente simples. É como construir uma casa. Ninguém olha para o tijolo e pensa: nossa, isso já é uma casa. Mas sem aquele tijolo, a casa não existe. Sem o próximo tijolo, a casa também não existe. A casa só aparece porque alguém foi colocando tijolo em cima de tijolo em cima de tijolo, um de cada vez. A confiança alimentar é assim. Cada rótulo que você aprende a entender é um tijolo. Cada refeição feita com um pouco mais de tranquilidade é outro tijolo. Cada situação social que você enfrenta, mesmo sentindo medo, é outro tijolo. Ou até mesmo cada vez que você escolhe viver, em vez de apenas se proteger, é mais um tijolinho nesta casa gigante. E no dia a dia essas mudanças parecem pequenas, quase invisíveis, mas quando você olha para trás depois de alguns meses, acontece algo muito interessante. Você percebe que aquelas pequenas mudanças que pareciam insignificantes eram, na verdade, a transformação acontecendo. Porque a transformação raramente faz barulho, ela normalmente acontece nos bastidores. Esses momentos parecem pequenos, mas contam uma história. A história de que alguém está reconstruindo a confiança no próprio corpo. A história de que alguém está recuperando a própria liberdade. E talvez o mais importante de tudo seja entender que você não precisa esperar o medo desaparecer completamente para reconhecer que está evoluindo. Porque o medo não costuma ir embora de uma vez. Ele vai ficando cada vez menor, vai ocupando cada vez menos espaço, até que um dia você percebe que ele não está mais tomando todas as decisões da sua vida. E é exatamente assim que você se aproxima daquilo que tantas pessoas desejam: comer com segurança, sem medo, participar de momentos importantes da vida e sem se sentir um problema para os outros, sem se sentir a pessoa difícil, sem se sentir que a comida controla a sua rotina. A liberdade alimentar não surge em um único momento mágico. Ela é construída todos os dias, passo a passo, refeição após refeição, escolha após escolha. E talvez você esteja muito mais perto dela do que imagina. Por isso, eu quero te fazer mais um convite. Comenta aqui nos comentários qual pequeno avanço você percebeu recentemente na sua relação com a comida. Pode parecer simples, porque depois desse vídeo você já percebe que os avanços mais importantes normalmente começam exatamente assim. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar sua jornada de uma forma diferente, curte esse vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também vivem com restrições alimentares e que muitas das vezes acreditam que estão paradas, quando na verdade já estão evoluindo. E aproveita para seguir meu perfil e acompanhar os próximos vídeos deste canal. Porque o objetivo aqui é justamente ajudar você a construir uma relação mais leve, mais segura e mais tranquila com a alimentação. Muito obrigada por estar aqui comigo até o fim do vídeo. Um beijo da Gabi. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!